Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edgar e estarei novamente acompanhando vocês no vídeo de hoje. Só gostaria de lembrar que se essa é a primeira vez que você tem contato com o nosso canal, aconselho vocês a clicar no link da descrição do nosso vídeo que encaminhará vocês para a nossa primeira aula do nosso curso, certo? Também gostaria de lembrar vocês, pessoal, que sempre que possível utilizar a ajuda de um tutor, tá? Uma pessoa que já saiba ler e escrever, que auxiliará vocês, então, nos exercícios de escrita e de leitura que o nosso canal propõe para vocês, certo? Então, a partir de agora, vamos para o nosso vídeo. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar, então, um tema que aborda o nosso projeto Identidade, certo? E antes de começar a aula de hoje, eu queria recitar um poema para vocês de Vinícius de Moraes. O poema se chama A Casa, e ele é assim. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feito com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Esse poema, Vinícius de Moraes escreveu para um grande amigo seu, Carlos Paes Valaró. Era um amigo que era um artista plástico e morava no Uruguai. Esse amigo de Vinícius de Moraes começou a construir a própria casa sozinho. E no princípio ela tinha apenas um cômodo. Só que, ao decorrer do tempo, Carlos foi adicionando outros cômodos nas casas. E é aí que vem o poema do Vinícius de Moraes, que cada vez que ele ia visitar o seu amigo no Uruguai, a casa estava um pouco diferente de quanto ele tinha visitado da vez passada. Por isso que ele falava que a casa era muito engraçada, porque ela sempre estava diferente, mas nunca estava pronta, nunca estava terminada. Certo? E agora, do mesmo jeito que Vinícius de Moraes fez com o seu amigo, nós faremos com a nossa casa, de descrever como que é a nossa casa, o lugar que a gente mora, o nosso lar. Só que, antes de começar a descrever a nossa casa, pessoal, vamos junto abrir essa palavra, casa. Casa é uma palavra relativamente pequena, que tem poucos sons. Vamos contar? Casa. Possui 2 sons. E quais são as famílias, então, que compõem esses sons? É a família do Cá, que é o Cá, Sé, Si, Có e o Cu. Lembra, pessoal, que esse som é bem peculiar, porque quando ele é o C e o A, ele é K, não é Sá. Mas quando é o C e o E, ele não é Q, ele é C. Então é K, Sé, Si, Có e Cu. Tá? Vamos para o segundo som? Casa. É o som do Zá. Qual é a família do Zá? É a família do Sá, Se, Si, Só e Su. Nossa, mas parece que o som está diferente. Casa, Sa, Se, Si, Só, Su. Por que isso, pessoal? Pessoal, agora eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante quando a gente se fala das palavras. Quando o S está no meio da palavra, ele vai ter o som de Z. Casa. Mas quando ele está no começo, ele vai ter o som de S mesmo. Que é o Sa, Se, Si, Só, Su. Certo? Então, quando a gente coloca ele no meio da frase, da palavra, a gente vai ter, então, esse som de Z. Casa. Tá bom? Mas, Edgar, como que a gente faz, então, para deixar o S com som de S no meio da palavra? A gente tem que colocar 2 S's, certo? Então, quando o S está no meio da palavra sozinho, ele tem som de Z. Casa, coisa, casamento, tá? Para ele ter som de S no meio da palavra, a gente tem que colocar 2 S's. Como, por exemplo, assovio ou assobio, Cássio, Cássia, tá bom?
Quando o S se encontra no começo da palavra também, pessoal, ele também continua tendo som de S. Sapo, sapato, tá bom? Então, pessoal, é muito bom a gente sempre lembrar isso quando for ler e quando for escrever. O S, no meio da palavra, tem som de C. Então, quando a gente fala da nossa casa, casa, a gente tem as duas famílias. A família do K, que é a família do K, Se, Si, Co, Cu, e a família do Za, que é a família do Sa, Se, Si, So, Su. Certo? Lembrando que a gente usa da família do K, a gente usa o próprio K, e da família do Za, a gente usa o próprio Sa. Ka, Za. Ok, pessoal? Como eu disse então, pessoal, hoje a gente vai descrever a nossa casa também, né? O nosso lar, que é um ponto muito importante também da nossa identidade, certo? Quando a gente vai receber uma visita pela primeira vez, ou algum tipo de entrega, né, de recibo, além de que a gente já conversou sobre a aula passada, a gente passar um ponto de referência, como por exemplo, uma venda que tem lá perto, uma igreja, alguma escola, tá? A gente sempre fala então sobre a frente da nossa casa, que a gente chama de fachada. Fachada é qualquer um dos lados que a nossa casa possa ter, certo? Mas como sempre é a parte da frente que é visível, a gente chama a fachada da frente apenas de fachada, tá? Que é aquele lugar que tem tanto o portão de entrada para a nossa casa, quanto até a porta de entrada da nossa casa, certo? Então, como que é a fachada da casa de vocês? Por exemplo, a minha avó morava numa casa onde o muro era muito baixinho e era o muro mais baixo da rua. Então, sempre que a gente passava o endereço da casa da minha avó, a gente falava: fica na Rua dos Guaiapós, número 400, é uma casa de portão baixinho. Só que depois ela reformou a casa e aumentou o tamanho do muro. Colocou um portão, pintou esse portão de vinho e as paredes de rosa. Então a fachada da casa da minha avó passou a mudar de descrição. Então toda vez que alguém ia visitar lá pela primeira vez, a gente falava: fica na Rua dos Guaiapós, número 400, é uma casa de portão vinho e muro rosa. Certo? Outra coisa legal para a gente descrever na fachada da nossa casa são as plantas que tem nela. Certo? Por exemplo, eu morei em uma casa onde a gente tinha uma primavera em cima do muro. E essa primavera, ela crescia e cobria o muro todo. Então, sempre que eu passava no endereço, uma pessoa que nunca tinha ido na minha casa, eu falava: é rua número 24, uma casa de portão cinza, com uma primavera que cobre o muro todo. Então, era a primeira coisa que as pessoas viam quando chegavam na minha casa, era aquele muro cheio de primavera cobrindo ele todo. Certo, pessoal? Antes da gente continuar, então, vamos abrir essa palavra, fachada. Vamos lá. Quantos sons tem essa palavra, pessoal? Vamos contar? Fá, chá, dá. São 3 sons. E quais são as famílias que compõem esses sons? É a família do Fá, que é a família do Fá, Fé, Fi, Fó e Fu. Depois, a família do Chá, que é a família do Chá, Xé, Xi, Xó e Xu. Pessoal, essa família merece uma atenção um pouco maior. Por quê? Como a gente pode perceber, ela é a única família dessa palavra que é composta por 3 letras, certo? E o que isso muda no som da palavra? Quando a gente põe o H depois do C, a gente tem esse som parecido com X, que é chá, xé, xi, xó, xu. Certo? A gente não fala de, por exemplo, K, Se, Si, Co, Cu agora. Quando a gente põe o H, a gente faz som de X. Então é chá, xé, xi, xó, chu. Chá, chaleira.
She, de chega. Chi, de Chile. Cho, de chocolate. E chu, de chulé, por exemplo. Certo? E por fim, a família do da, que é a família do da, de, de, dó e do, certo? Fá, chá, dá. Quais são os sons que a gente usa de cada família? O som do fá, o som do chá e o som do dá. Ok, pessoal? Então depois, pessoal, que a gente passa da fachada da nossa casa, a gente está no interior da nossa casa. E o que a gente faz? A gente escreve, então, os cômodos que estão na nossa casa, tá? Então a gente faz que nem o Vinícius de Moraes brincava com um amigo dele, sobre os cômodos da casa do amigo dele, que sempre tinha um cômodo diferente a cada visita, só que nunca estava pronta a casa, certo? Quais são os cômodos, geralmente? Bom, geralmente a gente possui os quartos, né, que é o lugar onde a gente dorme, a cozinha, que é o lugar onde a gente cozinha, a sala, que é o lugar que a gente reúne com a família, com os amigos, né, para assistir TV, ouvir rádio, fazer alguma leitura, tá? Banheiros, né, onde a gente faz nossas necessidades e realiza as nossas higienes, tá? E muitas casas possuem quintal, que é uma área externa, onde possui, às vezes, jardim ou não, né? Que geralmente é o lugar onde dormem os bichos, né? Os cachorros, os gatos, para quem tem aí, certo? Além disso, pessoal, pode ter outros tipos de cômodos nas casas, como, por exemplo, escritórios, ou como, por exemplo, o ateliê, né? Que era o caso do amigo do Vinícius de Moraes, que era um artista plástico e tinha um ateliê na casa dele, um lugar onde ele fazia suas esculturas, seus quadros, tá? Suas pinturas, ok? Algumas possuem sala de jantar, despensa, tá? Copa, entre outros, ok? E você, pessoal? Qual é o cômodo favorito da sua casa? Você prefere mais o seu quarto, para poder descansar tranquilo? Ou você é uma pessoa que nem eu, que gosta muito de comer e gosta muito da cozinha? Prefere ficar na cozinha? Ou então que nem o meu pai, que possui um jardim com algumas hortas e algumas plantas e gosta de passar o final de semana ou algumas tardes cuidando das plantas dele. Certo? Conta pra gente depois aqui nos comentários. Quais são ou qual é o cômodo favorito da casa de vocês. Certo? Exercícios. Então, pessoal, para terminar a aula de hoje, tá? Eu queria deixar alguns exercícios para vocês fazerem, ok? O primeiro deles, pessoal, eu queria que vocês abrissem, então, a palavra que a gente trabalhou muito agora há pouco, que é a palavra cômodo, tá? São os cômodos da nossa casa. Então, eu quero que vocês abram essa palavra cômodo, certo? Cômodo, tá? Presta atenção na quantidade de sons e tentem identificar, então, quais famílias que compõem esses sons. A palavra cômodo, certo? Para o segundo exercício, pessoal, eu queria que vocês abrissem alguma palavra que vocês encontrem no poema que eu recitei no começo da aula para vocês, certo? O poema vai estar, então, na descrição do vídeo. Eu quero que vocês procurem alguma palavra que interessa, ou que vocês consigam identificar, né? Consiga ler, e abram essas palavras para a gente também. Certo, pessoal? E também, pessoal, eu vou querer que vocês identifiquem, né? Escrevam, identifiquem o som do S em 4 palavras que eu vou mostrar a imagem para vocês aqui, tá? Eu quero... As 4 imagens são palavras que possuem S na hora de escrever. Só que em 2 delas o S tem som de S, né? Tem som de S. Em 2 delas tem som de Z, tá bom? As imagens, então, vão aparecer aqui. E para terminar, pessoal, também eu vou passar mais 2 palavras que vai ter aquele som de 3 letrinhas que a gente falou hoje. Você lembra qual que é? Tá? Então, geralmente, quando a gente tem um bicho de estimação, esse bicho geralmente pode ser um pássaro, ou um gato, ou essa palavra aqui.
tá? Não é carro, é outra palavra que é um bicho que tem, então, a família que a gente está falando de 3 letras, certo? E outra coisa, né, que a gente gosta muito de comer, que geralmente tem na cozinha da nossa casa, tá? Que é uma coisa bem doce, que a gente chama de... Ok, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês completarem, então, tá? Essas 2 palavras com aquela família de 3 letrinhas que a gente trabalhou na aula de hoje. Tudo bem? Vocês fazem isso pra gente? Certo? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente se vê em breve. Qualquer dúvida, mande um comentário no vídeo ou tentem ter em contato com a gente, que assim que possível a gente vai responder a dúvida de vocês. Ok? Muito obrigado, se cuidem, fiquem todos bem, tá? E até a próxima.